Nós gostaríamos de convidar a igreja a estar de pé e abrirmos a palavra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, somente o versículo 5. Versículo 5 e versículo 6. Primeira Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E a casa que se há de edificar para o Senhor se há de ser magnífica em excelência. Quando as sombras vêm, alegras o meu ser. Cedo de manhã nós cantamos teu louvor. O texto que nós lemos essa noite, ele descreve quando subiu ao coração de Davi um desejo de edificar uma casa ao Senhor.
Ele chega descrevendo nos Salmos, não dormirei, não me deitarei no meu leito, não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto não edificar uma casa ao Senhor, ao Deus de Israel. E quando Davi sobe esse desejo, o profeta Natã, que era o profeta daqueles dias, falou assim: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Mas aquele templo, o templo que seria construído em Jerusalém, hoje chamado o templo de Salomão, não era Davi que ia construir. Qual era o projeto de Davi? Qual era o desejo dele? Salomão ia reinar depois dele. Ele queria construir o templo e entregar tudo pronto a Salomão. O desejo dele inicial, e o profeta até concordou com ele inicialmente: não, é isso mesmo, não, eu vou construir, eu vou juntar o material, eu vou edificar o templo e eu vou dar pronto para ele, para o meu filho. Isso é muito de pai e de mãe. A gente quer deixar tudo pronto para eles. A gente quer fazer, se a gente pudesse, a gente fazer tudo para eles, poupá-los de tudo. Mas eu disse não. Quem vai construir o templo é ele. E o profeta depois volta no outro dia: não, Davi, não é você, o seu filho. O seu filho vai edificar uma casa ao Senhor. Que palavra maravilhosa. Inicialmente poderia parecer que ele estava contrariando Davi, mas era uma palavra maravilhosa acerca do filho dele. O seu filho vai construir um templo ao Senhor. O seu filho vai edificar uma casa ao Senhor. Meus irmãos, a palavra que o Senhor deu a Davi tem dado a todos nós. É uma promessa feita a Davi e a tantos quantos creem. E nós cremos que essa promessa também está sobre os nossos filhos, e que um dia eles vão edificar uma casa ao Senhor e edificar a sua própria vida como templo do Espírito Santo. Mas isso não excluía a parte do pai. Qual era a orientação? Não, Davi, você não vai construir. A experiência de construir o templo era do filho. Ele que vai ter que ter essa experiência. Mas você vai dar o material. Você vai dar a planta. Então Davi passou anos, não foi dia nem mês, anos, juntando os materiais: ouro, prata, cobre, ferro, madeiras nobres, madeiras de lei, pedras lavradas. Mandou buscar das nações vizinhas. Ele foi acumulando uma quantidade de milhões em prata, em ouro, material riquíssimo. E aqui ele fala no texto nós lemos: e eu te darei todos os materiais. Nós pais, nós temos que dar os materiais para que eles edifiquem uma casa ao Senhor. É a nossa responsabilidade fornecer os materiais, os valores, os princípios, o temor, a fé, a palavra que eles vão usar para serem templo do Espírito Santo, casa edificada ao nosso Deus. A experiência deles, não, Davi, você não vai construir. A experiência dele, mas você vai ajudar, você vai juntar o material. De todos nós pais, essa é a nossa função: dar os materiais, dar a palavra, dar os limites, dar o temor ao Senhor, dar o testemunho, dar os cultos nos lares, dar o exemplo, dar a sabedoria, dar a fé, que é por herança, usando esses materiais, eles vão poder construir, não um templo, mas construir dentro de si, um templo de adoração, de glorificação, porque a obra que Deus está para fazer é magnífica, magnífica em poder, magnífica em excelência. E quais foram os materiais que ele juntou ali? Ouro, prata, metais nobres. É o que nós temos a deixar para eles. Meu filho,
A sua vida eu não posso viver por você. Mas aqui os materiais. Materiais nobres. Ou seja, materiais preciosos, valiosíssimos. A oração. Ensinar a orar. Você está ensinando, dando ouro para ele, para ela. Ensinar a consultar ao Senhor. Você está dando ouro. Tem coisa mais valiosa. Quantos livramentos vão ter porque consultou o Senhor? Quantos livramentos? Eu dia no Rio de Janeiro, um tempo atrás, uma moça que entra na igreja, ela, uma proposta de emprego, ela consultou o Senhor disse não, ela até insistiu, o Senhor disse não, e o prédio onde ela ia trabalhar desabou. E era o dia que ela está começando a trabalhar, mas ela não trabalhava por quê? Porque ela aprendeu algo precioso com seus pais, consultar o Senhor, porque o seu Deus vive, o Senhor fala. Então vocês vão dar um material extraordinário, dons espirituais, crescer ouvindo a voz do Senhor. Esse Deus tremendo, um dia ela vai chegar num culto, ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada que ela se passou por ela, e o Senhor vai falar, e ela vai testemunhar, Deus está neste lugar. Isso é ouro, isso é prata. Experiência de salvação. Pedras lavradas. Pedras lavradas são pedras talhadas, são pedras que foram tiradas das quinas. Pedras lavradas são pedras que foram trabalhadas, foram preparadas para uma obra. Nós temos essa responsabilidade. Isso foi do Pai. A pedra estava lá bruta, Ele lavrou, Ele talhou, Ele tirou as quinas. Nós temos nossos filhos, é nossa responsabilidade serem pedras lavradas, talhadas, tirar as quinas, ensinar a ser educado, ensinar a não ser rude, ensinar a respeitar, ensinar que tem limites, ensinar sim, ensinar não, ensinar obrigado, por favor, dá licença. Isso é talhar pedras. E se você amanhã vai chegar, esse é o filho. Os filhos são a glória do Pai. Os filhos a coroa dos seus pais, quando são educados, quando são talhados, quando são refinados no Senhor, na palavra, na educação. É o seu filho, ó, parabéns pelo seu filho. Mas por quê? Porque o Pai lavrou as pedras, e essas pedras lavradas vão ser usadas na edificação da casa, vão ser usados na obra. Interessante que no mesmo material, tem uma lista de material aqui. Tem um ferro e tem madeira, duas coisas antagônicas, né? Toda construção tem ferro, não é verdade? E onde é que está o ferro? Ninguém está vendo, porque o ferro está na estrutura, porque o ferro é forte. O ferro é forte. O ferro está nas estruturas que suporta. E isso é uma coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, a serem fortes, a serem fortes no Senhor. Temos que dar amor, mas não criar filhos dengosos, só no mimimi, que desabam, medrosos, que fogem. Não, ensiná-los que eles podem ser fortes no Senhor. Ensinar, não, quando eu estou fraco eu sou forte, porque o Senhor é minha força, porque da fraqueza o Senhor tira a força, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque a fé é forte. Ensiná-los, colocar na estrutura deles ferro, palavra, fé, o poder de Deus, a graça, que a força do Senhor, que a força da palavra do Senhor possa fazer parte da estrutura deles, e eles vão ser fortes, porque a casa edificada sobre a rocha, o vento vem o ventaval, vem a chuva, não cai, porque a rocha é forte. Mas ao mesmo tempo tem a madeira que é frágil. Tinha ferro, ensinar a ser forte, mas não são super-homens, não são super-crentes, não, é madeira, mas é madeira consagrada, é madeira na casa de Deus, é madeira santificada. Essa é a nossa função. A gente queria viver as experiências dele, queria tudo, mas não podemos viver. Eles vão ter que construir um templo ao Senhor, a vida deles, mas cabe a nós, cabe a vós dar o material. Mas veja que a palavra diz que não foi só o material, eles deram o material, tudo isso que nós falamos, e a planta.
Há vários textos, não só um, vários. E Davi chamou Salomão e mostrou a planta do alpendre, mostrou a planta do pátio. Tinha uma planta. Se nós vamos resumir, o que é uma planta? O arquiteto faz, é um projeto. É um projeto. Tudo já estabelecido. As medidas, esse alpendre vai ter 10 por 20 metros. Aqui no pátio vai ter 300 metros. Aqui vai ter um telhado. Está tudo na planta. A planta é um projeto. E existe um projeto de Deus estabelecido para os nossos filhos. O Senhor é o sábio arquiteto. E como sábio arquiteto, botou como base a rocha inabalável que é Jesus. E veja, talvez uma cena interessante, né? E se ficar imaginando às vezes, Salomão sentado do lado do pai, ele era tenro ainda. Filho, aqui está a planta. Está vendo aqui? Aqui você vai botar uma parede. Aqui, ó, o projeto é assim. É nossa obrigação fazer isso. O projeto é esse. Aqui estão os muros, aqui estão os limites. Aqui tem um altar. E esse altar está dentro de você. É o altar do Deus vivo. Aqui está, olha, as mesas aqui, dos pães aqui é a palavra. A palavra tem que ter o lugar dela. Ó, tá vendo aqui o candelabro? Aqui vai ser o candelabro. 7 chamas de fogo acesa. A chama. Então, nós temos que dizer aos nossos filhos: Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Para cada rio, Deus tem um leito. E para cada homem, Deus tem um projeto. Deus tem uma profecia. E o que cabe a nós, todos nós pais? É descobrir o projeto. Porque a vida do servo de Deus, a vida dos nossos filhos, é uma vida profética. Tudo está no livro do Senhor. Por isso, uma vida de dependência. Para quê? Para descobrir a planta. Aí, e o Senhor tem prazer em falar conosco. O Senhor tem prazer em falar conosco sobre os nossos filhos. Não muda de escola. Não permite ir para essa festa. Não faz isso agora. Não faz. Não pode ir. Por quê? Porque os nossos filhos são filhos do Senhor. Olha, aqui ó, tem uma planta, tem um projeto. E o que é a execução de uma planta? Quando você pega uma planta e começa a executá-la, isso é obra. É obra. A obra é a execução de um projeto. Nós estamos aqui hoje executando um projeto. Essa mensagem eu não escolhi. Foi o Senhor que direcionou os louvores, a sua vida, o seu trabalho. Tudo é um projeto. E quando nós estamos no projeto, fazer a obra está no projeto. Entendeu? É isso, é. Então a obra está sendo feita e o Senhor está sendo glorificado. E nós bendizemos ao Senhor, porque é um dia, em nome de Jesus, os nossos filhos hão de pegar, hão de usar todo o material que está sendo dado para eles, de dons espirituais, de mensagens reveladas, de promessas, de profecia, de testemunhos, de exemplo, de orações respondidas, e construir. Olha, a obra que meu filho há de fazer, palavras de Davi, há de ser magnífica em poder, magnífica em excelência. E que coisa extraordinária, encerrando, antes de cantar louvor, Deus tem um plano. Ele deu material para que Salomão fizesse algo maior do que ele, porque o bom pai quer que o filho seja melhor do que ele. Porque em Davi o Senhor foi adorado em tabernáculo, mas meu filho não, vai construir um templo de pedras lavradas ao Deus Senhor dos exércitos. Ah, se o Senhor ouvir essa, não a pregação, essa oração, que nossos filhos sejam mais espirituais do que nós, que amem o Senhor mais do que nós. Amém, meus irmãos? Era o que Davi queria. Não, olha, comigo o Senhor foi adorado num tabernáculo. Ele fala assim, de tabernáculo em tabernáculo, não. Mas meu filho, não, a obra vai ser muito maior, vai ser magnífica, vai ser grande. Todas as nações ouvirão falar do templo de Salomão. Jesus desejou o mesmo para a igreja. E olha que Jesus fez maravilha. Ele fala, vós, minha igreja, vós fareis sinais maiores do que eu fiz. E essa palavra que o Senhor escreva na eternidade,
não com uma pregação, com uma oração de todos que falaram amém, Senhor, que a obra do Senhor na vida dos nossos filhos seja maior e mais magnífica do que a obra que Deus fez na nossa vida. Amém.